O programa Obreiros em Foco inicia-se agora neste momento. Eu quero cumprimentar a todos os obreiros e obreiras, evangelistas, jovens, senhores e senhoras que sempre acompanham ao nosso programa Obreiros em Foco. Ao meu lado, como sempre, a Cris. Olá, Cris, tudo bem? Olá, Rogério. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a este programa que é feito especialmente para os que fazem a obra e também para aqueles que um dia desejam fazer. Mais uma vez aqui juntinhos contigo. Nós queremos cumprimentar aqui aos seminaristas que aos domingos às 4 da tarde estão conosco no curso preparatório para novos obreiros. Os seminaristas estão conosco numa sala em Lisboa, na nossa sede internacional da Europa, e ao mesmo tempo é transmitida para o Porto, todo o norte, também as ilhas Açores e Madeira, como também para a linha de Sintra, para também a margem sul, e também o Algarve, o Alentejo também. Enfim, por todo o país estão sendo preparados 205 seminaristas. São os futuros obreiros. E se você deseja também participar deste seminário ou já preparar-se para o próximo seminário, seja bem-vindo, porque é prazeroso fazer a obra de Deus. Ele nos chama para fazer a sua obra. Inclusive está escrito que a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Então a seara, quando Jesus fala, significa o mundo. É muito grande, são muitas as pessoas que sofrem, são milhões de pessoas por todo o mundo. E os trabalhadores, Cris, como sempre, são poucos, são muito poucos. Falta trabalhadores para tanto trabalho. E Deus, Ele deu-nos, a nós que fazemos obra de Deus, uma missão. Cada um de nós tem uma missão, que é resgatar vidas, que é levar a palavra de ânimo e coragem àquele que está a sofrer, àquele que está desanimado, caído, àquele que quer tirar a própria vida, àquele que não tem perspectiva do futuro. Quer dizer, nós não estamos na obra de Deus por um acaso. Fomos escolhidos a dedo e somos privilegiados por fazer parte desta obra maravilhosa. O certo é, Cris, que é preciso desenvolver. Todos nós um dia, eu, assim também foi contigo, nós chegamos ao centro de ajuda, chegamos à Igreja Universal um dia sofrendo e fomos ajudados. Veja que o tempo passou, os anos se passaram, e nós fomos desenvolvendo a nossa fé. Nós não nos limitamos a ficar sentados no banco, na poltrona, na cadeira da igreja. Nós colocamos dentro de nós o desejo de salvar as pessoas. Aliás, não fomos nós quem colocamos isso dentro de nós, foi o Espírito Santo que recebemos. Ele nos encheu de amor ao próximo. Então, é preciso desenvolver. É preciso que o obreiro, que a obreira desenvolva. É preciso que o cristão desenvolva. Você vai ver nesse vídeo, você vai ter uma ideia do que é desenvolver-se. E você poderá enviar-nos um comentário para o nosso e-mail. À sua disposição, o nosso endereço eletrônico, obreiros@iurde.pt. E também o nosso Facebook, as pessoas podem também comentar. Sim, na nossa página no Facebook são bem-vindos todos os vossos comentários. Portanto, Obreiros em Foco Europa, para vocês deixarem o vosso comentário e a vossa opinião também sobre os programas que vocês têm assistido. Preste muita atenção nesse vídeo agora. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recuse a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena.
O que podemos entender e compreender neste vídeo? Veja que aquele menino aparentava ter uns 5 aninhos de idade, talvez, não é isso? E termina num senhor com mais de 60 anos. Imaginemos este senhor com a voz daquele menino. É impossível. Ou aquele menino com a voz deste senhor com 60 anos. Veja que mudou a feição, mudou o rosto, mudou também a voz. Houve um desenvolvimento. Entende, Cris? Há um desenvolvimento. Nenhum de nós já nasce adulto. Nenhum de nós já nasce sabendo falar. Nenhum de nós já nasce sabendo as coisas. Vamos aprendendo com o passar do tempo. E isso chama-se desenvolvimento. Desenvolver. Desenvolver, claro, a pessoa não vai ficar criança para sempre. Uma coisa que me chama a atenção nesse vídeo é, conforme vai mudando a voz, vai mudando os traços, vai ficando mais idoso, a voz vai engrossando, vai criando rugas, quer dizer, é um processo. O que é que nós podemos trazer para nós que fazemos a obra? Nós já vamos falar nisso, Cris. Nós já vamos fazer um paralelo disso com a vida espiritual. Mas, primeiramente, nós vamos a mais outro vídeo. Desta vez, um senhor que também, muito jovem, muito pequenino, ele teve uma ideia de tirar fotografias de si mesmo até aproximadamente os seus 65 anos de idade. E aí nós vamos falar sobre o que é desenvolver. Aí nós vamos passar isso para o sentido espiritual. Preste atenção. Muitos agora estão fazendo a seguinte questão, a seguinte pergunta. Ô, pastor Rogério, onde você quer chegar? Onde quer chegar com esses vídeos sobre o desenvolvimento? Pois bem, eu quero falar para si sobre o desenvolvimento espiritual. Quando nós chegamos ao centro de ajuda, quando nós chegamos à igreja, nós somos pessoas sofridas, somos pessoas abatidas, cansadas, perturbadas, nervosas. Somos pessoas enfermas, viciadas. Nós chegamos ao centro de ajuda com a vida destruída, arruinada. E através do processo de libertação espiritual, alcançamos esse livramento, essa libertação, somos curados, somos transformados pelo poder de Deus, nos batizamos nas águas, buscamos um novo nascimento, o nascer do Espírito, o nascer de Deus, buscamos e recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, pronto, tudo mudou, tudo foi transformado. Então há um desenvolvimento. Dentro de cada um de nós, que o próprio Espírito Santo põe o desejo de salvar as vidas, salvar as almas. Então, Cris, quando há esse desejo, então começa a perceber-se nessa pessoa que houve um desenvolvimento. Mas existem pessoas que não desenvolvem. Existem pessoas que nós conversamos com a pessoa e nós observamos que ela não desenvolveu absolutamente nada. E até mesmo passa-se isso, é triste dizer isso, mas é a realidade. É uma infeliz realidade, mas é uma realidade.
obreiros e obreiras com quem conversamos e percebemos que não desenvolveu. Não desenvolveu na fé, não desenvolveu sua espiritualidade, não desenvolveu na obra de Deus. É aquele obreiro, como o bispo Macedo falava um dia desses e nos orientava a nós, lembra-se? O bispo Macedo dizia, tem obreiro que só põe o uniforme, vai para uma reunião e acha que está fazendo muito. Veste um uniforme, trabalha em uma ou duas reuniões, já chega em cima do horário e dá uma informação, porque existem obreiros que simplesmente dão uma informação. Que horas vai começar a reunião? Vai começar a tal hora. Tá ok, muito obrigado. De nada. Só uma orientação. Uma informação. Só uma informação básica. Mas aquele obreiro não é capaz de sentar com a pessoa e orientá-la e acompanhá-la. Sabe, existem obreiros que sabem dizer assim, qual é o seu problema? Eu sou uma pessoa enferma. E diz para aquela pessoa, então faça a corrente da saúde terça-feira. Só isso. Mais nada. Muito superficial. Muito superficial, Cris. Então, dizer, vá lá fazer essa corrente de oração, ou o horário que vai iniciar a reunião é esse, isso é muito pouco. Veja que tem pessoas que não sabem nem o que é uma corrente. Exato. Dependendo se essa pessoa está pela primeira vez e o obreiro dá essa orientação, a pessoa sai dali sem entender nada, porque o que é uma corrente? Vai pensar que é uma corrente de ferro, aquelas correntes de aço. Há de se explicar muito bem. Olha, faz uma corrente que você vai ser curado. A pessoa, tá bem, uma corrente? Que corrente? Então, às vezes, existem linguajares que o próprio obreiro tem que mudar no sentido de orientar as pessoas. Há obreiros que não desenvolvem, Cris. Veja que naquele vídeo que nós vimos do desenvolvimento físico, houve aquele processo de envelhecimento. Na parte espiritual também é a mesma coisa, há esse desenvolvimento, só que somos nós que provocamos isso. Portanto, no desenvolvimento físico, a vida leva-nos, naturalmente, nós vamos envelhecer com o decorrer dos anos. Mas a parte espiritual, somos nós que provocamos esse desenvolvimento. O Espírito Santo dá-nos o poder para a gente, e essa capacidade para a gente se desenvolver. Mas somos nós que agimos, somos nós que provocamos esse desenvolvimento. E nós não podemos ficar parados. O Espírito Santo é movimento. Exato. E é assim quando ajudamos as outras pessoas. Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção nesse primeiro vídeo foram as últimas palavras desse senhor, que disse que faça a sua vida valer a pena. E eu digo para esse obreiro e obreira que nos assiste, faça a sua vida na obra de Deus valer a pena. Não que seja simplesmente um obreiro que não fez a diferença. No meio da multidão não se destacou. Veja, não é se destacar para o homem, para se aparecer, mas é se destacar para chamar a atenção de Deus, através do seu atendimento ao povo, da sua entrega. Porque é que há uns que desenvolvem e outros que não desenvolvem? É pela sua entrega, é pela entrega de cada um. Aquele que se entrega, recebe e dá. Um dia desses eu estava fazendo a reunião com os obreiros, você estava comigo, e nós tínhamos ali 48 obreiros, quase 50 obreiros. E eu, para apanhar os obreiros e testar o conhecimento deles, eu disse para eles, abram a vossa Bíblia no Salmo 151. E o que eu observei? Não era uma brincadeira, porque não se brinca com a palavra de Deus. Mas eu estava a testar se o obreiro desenvolve, se o obreiro conhece a palavra. Dos 48 obreiros, 20 deles estavam certos de que não existe o Salmo 151. Os outros 18 estavam procurando na Bíblia e houve um deles que até disse, eu já cheguei a ler esse Salmo. Mas não me lembro o que está escrito. Mas não me lembro o que está escrito, mas eu sei que eu já li. E todos nós sabemos, quem conhece bem a palavra de Deus, a Bíblia, quem lê a Bíblia, sabe que o Salmo só vai até 150. Não existe o Salmo 151. Mas por que aqueles 18 obreiros estavam procurando como se existisse o Salmo 151? Por que aquele obreiro até chegou a dizer que leu o Salmo 151? E aí eu comecei a perceber o tempo de obra desses 18 obreiros. Havia obreiros ali com 10, com 15, com 18, com 20 anos de obra. A obreira mais nova em tempo de obra era 3 anos.
Então veja, não desenvolveu. Ou seja, não conhece a palavra, não conhece a Bíblia. Inclusive, está escrito exatamente assim: obreiro, procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. O obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade. O obreiro tem que conhecer a palavra de Deus. Pense nisso. E um outro versículo que eu quero deixar para que você pense e medite nisso, sobre o desenvolver. Está escrito assim: desenvolvei, nós temos, a produção preparou esse vídeo, aí está. Desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver a salvação é desenvolver a fé, é desenvolver a espiritualidade, é desenvolver-se espiritualmente na obra de Deus. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, com temor de respeito e tremor de medo. Filipenses 2, versículo 12. Pense nisso, medite nisso. Nós vamos ao caso do senhor Manuel Costa, é um obreiro que desenvolveu na obra. Ele tem experiências a nos contar. Vamos ouvi-lo e vê-lo. Estamos aqui na sede internacional da Europa com um casal de obreiros, o senhor Manuel Costa. Certo. E a Lucília. Certo, pastor. São obreiros há quanto tempo? Oh, pastor, já vai muitos anos, já há 20 e tal anos, pastor. Há 20 e tal anos a fazer a obra de Deus. O mesmo tempo também, senhor Manuel? Eu tenho 20 anos, certos. 20 anos a fazer a obra de Deus. Certo. 20 anos a fazer a obra de Deus. Quais as suas experiências como obreiro nesses 20 anos? Oi, pastor, as experiências foram tantas. Na evangelização, nos presídios, nos hospitais, gente curada, pessoas que foram libertas dos presídios, que hoje, graças a Deus, estão a pregar a palavra de Deus. Temos pastores já a pregar a palavra de Deus que saíram dos presídios. Têm sido longas as experiências e nas ruas, pessoas que a gente entrou nas casas, ao ponto de nos agredirem com machados, levantarem-nos pistolas, atirarem-nos pedras. Temos tido todas as experiências que a gente possa imaginar por esses bairros, por essas ruas de Lisboa e da Almada e da Amadora, por todos os lugares temos tido experiências dessas. Pistolas, machado? Sim, senhor. Atiraram um machado no senhor? Não vieram, arremeteu contra mim com um machado em mão, mas um machado grande. Mas graças a Deus que os anjos de Deus não permitiram nem sequer que ele me tocasse nem num cabelo. Tudo isso por causa da palavra de Deus, do trabalho de evangelismo. Sim, senhor, tudo isso por causa da palavra de Deus, do evangelismo e de nós vermos as pessoas a sofrer e queremos libertá-las, porque esta situação do machado era um casal que estava em casa a discutir, muito forte, muito feio mesmo, a discutirem um com o outro, e eu aproximei-me da casa deles para ajudá-los. E o senhor, o rapaz, quando eu me aproximei, ele primeiro bateu com a porta com força, eu retirei-me assim um pouco para trás, mas depois lembrei-me e coloquei as mãos na parede, que era para amarrar o espírito, que eu sabia que aquilo era um espírito que estava ali a usá-lo. E então quando eu coloquei as mãos, ele ficou então ainda mais raivoso, e virou-se para mim: estás aqui, não sei o que, assim, a chamar-me nomes, a xingar-me de toda a maneira feitio, e eu, quando eu vi assim, eu recuei um pouco para não afrontá-lo, para não causar mais briga, nem coisa do género. E nem para levar a machadada, né? Exatamente. Mas eu recuei assim uns 2 a 3 metros e fiquei a observar. Então ele sai de dentro de casa com um machado enorme atrás de mim, eu fiquei assim a olhar para ele, à espera ver o que é que ele ia fazer. Ali só Deus é que me podia livrar. Quer dizer, o que nós queremos que você, obreiro, obreira, que participa do programa Obreiros em Foco, entenda que um obreiro, ele é perseguido. O obreiro, ele passa por perseguições e veja, o seu Manuel Costa não desistiu de evangelizar. Se é outra pessoa que espiritualmente está mal, se é outro obreiro que espiritualmente está mal, já desistiria de evangelizar. E o senhor, nesses 20 anos, nunca desistiu de evangelizar? Nem desistirei enquanto eu tiver vida. Enquanto eu tiver vida é para dá-la para o meu Senhor. Uma altura também, num bairro, também as pessoas soltaram um cão feroz mesmo. Abriram a porta e o cão veio de lá desalmado a correr, a fazer um barulho enorme, e ele bateu contra a minha perna, mas quando eu bateu com a minha perna, bateu com a boca fechada. Não me feriu, nem me tocou.
Graças a Deus, sempre os anjos de Deus me guardaram e me protegeram. Nunca fui ferido, nunca fui tocado em nada, nunca. Todos nós estamos sujeitos a passar pelo que o senhor Manuel Costa passou. Nós evangelizamos todos os sábados pela manhã. Saímos num grande grupo evangelizando nas ruas, entregando folhetos, o jornal A Folha de Portugal. Abordamos as pessoas na rua? Abordamos as pessoas na rua com o jornal Eu Era Assim, com testemunhos. E há pessoas que aceitam, há pessoas que rejeitam. Há pessoas que são simpáticas conosco, há pessoas que realmente só falta nos agredir. Veja que ele quase foi agredido com um machado, quer dizer, o cão veio para mordê-lo, quer dizer, nós passamos por isso tudo nas ruas, mas não desistimos. Não, tudo por amor a Deus e por amor às almas. Nós somos uns soldados na guerra. Quando nós vamos para a guerra, o soldado não pode ter sentimentos, não pode ser aquele soldadinho não me toques. Então a gente já vai armados de fé e coragem para trazer as pessoas para o reino de Deus. E dispostos a enfrentar o perigo mesmo. Exato, tirar a pessoa mesmo do fundo de poço que ela está passando. Há resistências? Sempre vai haver. Há rejeições por parte das pessoas que vamos evangelizar? Sempre há rejeições, mas também há muitas pessoas que aceitam a palavra e vêm para o centro de ajuda. Então o trabalho de evangelização não pode parar. Nós vamos continuar então agora com a esposa do Manuel Costa, a Lucília. Ela também tem muitos anos na obra e tem muitas experiências a nos contar. Vamos vê-la e ouvi-la. A Lucília também tem uma experiência, ou várias experiências, a nos contar sobre o tempo em que faz a obra. Já são quantos anos a fazer a obra? 22, mais ou menos. 22 anos a fazer a obra de Deus como obreira. Que experiência você tem para passar para nós e para os obreiros que estão nos assistindo? Pastor, como o meu esposo disse, há muitas. Ao longo da vida, muitas. Principalmente, connosco próprio, porque nós, para crescermos espiritualmente, também passamos muitas lutas. Não é por nós vestirmos uma farda e dizermos que temos o Espírito Santo que não passamos lutas. Há umas lutas muito grandes, mas a gente com perseverança e realmente se entregando a Jesus, a gente consegue vencer todos os obstáculos. Tem pessoas que pensam, uma obreira não tem lutas, e os obreiros têm muitas e muitas lutas. Muitas lutas. Nós, estamos à frente da batalha. Não só temos que olhar para nós, olhar para o povo, mas também temos que olhar para nós, porque se nós não tivermos, não podemos dar ao povo. E ao longo desses anos, como nós somos o alvo principal do diabo, porque o diabo sabe que é através de nós que nós vamos à busca das almas, nós passamos lutas, mas temos que ser sinceros, nos humilhar diante de Deus e Ele ajuda-nos a superar todas as nossas lutas. Qual a mensagem, Lucília, que você pode deixar a esse obreiro, a essa obreira, que talvez esteja a passar por lutas, mas diante dessas lutas, quando deveria ser forte, quem sabe está fraco? E tantas lutas que você já passou, já enfrentou, já ultrapassou a elas. E eu costumo dizer que quando nós vencemos uma luta hoje, levanta-se outra amanhã. Sim, tantas lutas... Não é isso? Às vezes até maior, pastor, mas é assim que nós crescemos espiritualmente, porque nós, para formarmos homens e mulheres de Deus, nós temos que passar por lutas. Jesus já disse que no mundo teríamos aflições, mas nós temos que confiar. Há aqueles momentos que a gente sente-se mais fraco, mas é naqueles momentos que nós temos que reconhecer que temos um aliado connosco, dobrarmos os nossos joelhos e clamar, mas nunca desistir, porque a principal coisa é a nossa salvação. Nós temos que lutar. E às vezes o obreiro diz, estou fraca, vou desistir. Não, é nesse momento que... Então diz para eles, por favor. Breno, eu já passei por muitas lutas, como estou a dizer, já passei por muitas dificuldades, mas se você está a enfrentar uma dificuldade, não desista, venha falar com o servo de Deus, seja sincero. Quando nós realmente somos sinceros, Ele nos levanta. E é isso que é a mensagem que eu tenho de dizer. Se algum obreiro está a passar, nunca pense deixar, mas que segure na mão de Deus, porque Deus vai o sustentar. O marido, Manuel Costa, fala de uma experiência com a evangelização nas ruas. Já a dona Lucília, ela fala de uma experiência no que diz respeito a lutas pessoais. Lutas que ela já passou, problemas que ela já enfrentou sendo uma obreira. E ela faz o alerta a todos os obreiros que, se estão a passar por uma situação difícil,
perseverem, mas nunca desistam de usar a fé. E serem sinceros para procurar ajuda. Isso chama uma atenção no depoimento dela. Muitos obreiros vivem momentos difíceis, passam perseguições, são caluniados, passam momentos terríveis na família, sendo perseguidos por causa da sua fé, mas o pastor não sabe de nada, o pastor não tem conhecimento do que se passa na vida daquele obreiro. Por mais que queiramos ajudar, se nós não soubermos o que se passa, não vamos adivinhar. Então a sinceridade do obreiro e da obreira é muito importante para a gente poder dar o apoio, porque como ela disse, somos humanos, lutas vamos ter sempre, mas nunca vamos desanimar, nunca vamos esmorecer na nossa fé, vamos perseverar até ao fim. E você tem à sua disposição o e-mail obreiros@iurde.pt para desabafar, para contar uma experiência sua, boa ou assim nem tão boa. Você está passando por uma situação difícil, quer se abrir, você obreiro e obreira, toda a parte da onde está nos assistindo agora, quer seja em Portugal, em toda a Europa, você pode desabafar conosco, você pode se abrir com o seu pastor no Centro de Ajuda Local, mas também nós que cuidamos desse trabalho com todos os obreiros do país, você também tem total acesso a nós. obreiros@iurde.pt, o nosso Skype também, Obreiros em Foco Europa. Você pode mandar um convite, vamos adicioná-lo no Skype e conversarmos pelo Skype também. Não importa a distância em que esteja, você vai se sentir perto e vai ser aconselhado por nós. Faça como fez a Lúcia Salgado. Ela mandou-nos um e-mail. A Cris vai ler agora o e-mail da Lúcia. Ela comenta, ela faz um comentário. Vamos ver. Vejo que alguns mais antigos nobres de Deus, ao invés de apresentarem um desenvolvimento espiritual, acabam por regredirem. Passa-se isso no centro de ajuda onde participo. Lúcia Salgado. Então a Lúcia faz aí, vamos continuar, pode voltar ali, produção, por gentileza. Ela faz um comentário dizendo que isso, essa falta de desenvolvimento espiritual, ou digamos, alguns que deveriam se desenvolverem acabam por regredir. Ela diz que acontece isso no centro de ajuda onde ela participa. Então, quer dizer, a Lúcia tem visto alguns desenvolverem e a Lúcia tem visto muitos principalmente os antigos. regredirem. Os antigos, ela não vê o desenvolvimento que deveria pela experiência de vida, não é? Porque além de ser experiente na obra de Deus, também tem a sua experiência que passa na sua vida. E esses seriam os que deveriam estar desenvolvendo mais para ajudar, dar o suporte espiritual para aqueles que estão a chegar agora. Mas isso ela não está a ver acontecer no centro de ajuda que ela participa. Eu quero mostrar agora a vocês uma menina que poderia, na sua experiência, digamos assim, na sua experiência de levar Jesus às pessoas, se não fosse para ver a imagem dela, imaginaríamos que ela já teria até uns 50 anos, mas é uma jovem. Mas antes dessa jovem, Cris, nós temos mais um comentário, a Deolinda Nunes. Vamos ver o comentário da Deolinda e em seguida nós vamos mostrar um vídeo que fala sobre uma jovem que o prazer dela era evangelizar e trabalhar para Deus. Vamos a esse comentário agora. Deolinda Nunes. Ela diz assim: eu comecei muito jovem como obreira. Fui chamada aos 16 anos. A igreja estava a completar 6 anos em Portugal. Vi a necessidade da obra em ajudar as pessoas e lancei-me a servir. Evoluí, cresci e desenvolvi. Mas o que querem os nossos jovens hoje? A necessidade é maior que a demanda. Deolinda Nunes. Então ela iniciou na igreja, quando a igreja em Portugal só tinha 6 anos. Há 6 anos a igreja estava em Portugal e ela viu a necessidade de ajudar. E ela diz o interessante que eu vejo aí, ela fala assim: lancei-me a servir, evoluí, cresci e desenvolvi. Então ela faz uma crítica também aos jovens de hoje, ela dizendo que os jovens, na opinião dela, eles não desenvolvem, a necessidade é maior do que a demanda. Existem jovens hoje que não querem nada com nada mesmo. Existem jovens hoje que com a obra de Deus não querem nada, não querem servir a Deus. Há muitos que querem ser servidos,
e não querem servir, não é? Eu penso assim, tudo vai da entrega. Essa jovem, ela se entregou, como ela disse, lancei-me. Então, houve uma entrega da parte dela. Quando há essa entrega, é inevitável, Rogério, que Deus não possa contar com essa pessoa. Ela desenvolveu, né? Exatamente. Deus conta com aquele que se entrega. E o desenvolvimento acontece naturalmente, claro, ela provoca o desenvolvimento, como eu falava antes, mas é a entrega que define o que ela é para Deus. O nosso ser para Deus é definido com a nossa entrega. Na nossa entrega, nós mostramos para Deus o que nós temos lá dentro. A nossa vontade, o nosso desejo de o servir, o nosso desejo de ganhar almas, tudo isso está na entrega. A Andressa era uma menina com apenas 13 anos de idade que entregou-se a evangelizar, a ajudar ao próximo. Ela tem uma agenda semanal, ela chegou a ter uma agenda semanal. Todos os dias ela fazia muito mais para Deus. Acompanhe esse vídeo motivacional, interessante. Preste atenção, pare de fazer tudo o que está fazendo. Não distraia-se agora, preste atenção nessa história. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem. A gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz imãs de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória, então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por este nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é a minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias. Isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo.
dos 13 anos de idade até os 14 anos, a idade com que ela morreu, a Andressa fez muito. Levou 100 pessoas a se batizarem nas águas. E saiu na cidade onde a Andressa acabou por falecer, saiu no jornal da cidade a seguinte notícia. Nós vamos ver nesse trecho, diz assim: o jornal da cidade informa: um acidente ocorrido às 7h35 na manhã deste sábado, junto à rodovia, autoestrada, que liga a cidade de Pelotas à capital Porto Alegre, no sul do Brasil, tirou a vida da jovem Andressa Duarte Barragana, com 14 anos de idade. Junto com ela faleceram a avó, a tia e uma prima. O choque entre o carro em que Andressa estava e um caminhão ainda deixou feridos o pai de Andressa, que conduzia o veículo, e um primo. Então, essa foi um trecho de uma reportagem de um jornal local. Então, a Andressa, Cris, ela, uma jovem de 13 anos, mas veja que ela tinha os seus dias preenchidos para fazer a obra de Deus. Ela evangelizava, ela ia aos lares de idosos, ela fazia trabalhos artesanais, ela levou 100 pessoas a evangelizar, criou um grupo de crianças que chegou a 45, o número de crianças que nós vimos naquela sala. Então, a Andressa, em pouco tempo, fez muito. E hoje em dia, há obreiros e obreiras, sinceramente, não se ofenda comigo, você não tem feito nada. O que nós temos feito comparado ao que essa menina fez? O que você tem feito, por exemplo, para se juntar ao grupo de evangelização no sábado pela manhã às 9h15? Às vezes você, desculpa o termo, você faz corpo mole. Eu não posso, trabalhei a semana toda. Sim, mas todas as pessoas também trabalharam, também dedicaram suas horas a compromissos, mas é como a Andressa disse, o dia tem 24 horas. O que custa oferecermos 1 hora do nosso dia para evangelizarmos? Rogério, eu estava pensando que Deus deu essa missão, Deus deu-nos uma missão aos que fazem a obra, que é exatamente aquilo que a Andressa fazia, que era visitar os asilos, visitar os hospitais, dar apoio às crianças. Ela como criança, mas ela tinha uma maturidade espiritual muito grande. Ela, é como no início do programa. No início não falamos do desenvolvimento? Sim. Então veja, uma menina de 13 anos desenvolveu-se espiritualmente com uma maturidade imensa. Tanto que ela relatou que até os mais idosos no lar se abriam com ela. O que é que faz um idoso se abrir com uma criança, uma adolescente? Era a paz que ela transmitia, a segurança, o próprio Espírito Santo que ela transmitia dentro dela. Então, muitas das vezes, Rogério, os obreiros, infelizmente, dão desculpas de que não têm tempo, de que trabalham muito, de que, às vezes, você, obreira, diz que trabalha muito. Eu acredito mesmo que você tenha uma vida muito atarefada, muito corrida, você é mãe, dona de casa, ainda trabalha fora, mas pense que todo esse seu trabalho, onde é que você quer chegar com esse trabalho? Você poderia dar muito mais para Deus. Se você analisar, você pode dar muito mais para Deus. Nós temos comentários, Cris, de pessoas que falam sobre a Andressa, sobre a atitude de evangelização, a força interior da Andressa. Vamos a esses comentários agora, de pessoas que falaram sobre a determinação da Andressa. Vamos a esses comentários. A Andressa não só foi, como é um exemplo para todos nós que fazemos a obra de Deus. Depois que vi este vídeo, tenho procurado fazer mais e mais pelo meu próximo, evangelizando e levando à igreja o maior número de pessoas que eu puder. Fátima Tavares. Nós temos a seguir mais um comentário sobre o caso da Andressa, Cris. Por favor, leia. Como obreira, sinto-me envergonhada, pois só vou à igreja no domingo. A Andressa fazia a obra de Deus todos os dias da semana. Havia uma agenda semanal. Se eu quiser, sei que posso fazer mais e ir mais vezes à igreja. Esta história chamou muito a atenção. Ana Paula. Peraí, não muda não, deixa eu ver esse aí. Peraí, Ana Paula, você disse, se eu quiser, sei que posso fazer mais. Então o que você está à espera? Se a história da Andressa
te faz sentir-se envergonhada, você é uma obreira, só vai ao domingo na igreja e diz que se quiser pode ir mais, então, Ana Paula, eu espero que esse vídeo mesmo seja uma motivação para você estar mais vezes à igreja e não somente estar na igreja, fazer mais, evangelizar, juntar-se a nós ao sábado pela manhã. Nós temos também, Cris, mas o comentário já está, né, produção? Tem mais comentários sobre a Andressa. Nós temos outros comentários. Temos sim a Ana Brito. Ela diz assim: a Andressa disse que Jesus nos deu 24 horas de um dia e não custa nada oferecermos 1 hora para evangelizarmos aos aflitos. É por isso que eu nunca falto à evangelização de sábado pela manhã. Já cheguei a ir evangelizar com uma febre altíssima, mas enquanto eu dava o jornal Eu Era Assim e falava de Jesus às pessoas, ele curou-me. A febre desapareceu. Ana Brito, é isso mesmo. Quando nós estamos evangelizando, até a febre acaba, até a dor desaparece. Porque se nós estamos a dar, sem pedirmos, nós vamos receber. Junte-se a nós, sábados pela manhã, nós estamos todos a evangelizar e nós convidamos você a estar conosco. Temos mais um comentário sobre a Andressa e depois nós vamos fechar o programa, Cris, com a imagem do lobo vestido de cordeiro que a gente mostrou nos últimos programas aqui nos Obreiros em Foco. Vamos a mais um comentário. A Andressa fez o que pôde enquanto viva, deixou sua marca como uma verdadeira evangelista e obreira. Vamos fazer de tudo e correr atrás das almas para ganhá-las para Deus. Se demorarmos muito, poderá ser tarde demais. Gilberto Souza. Então, não podemos demorar. Não há tempo a perder. Nós estamos a viver os últimos dias. É que tem sido assim mesmo. Por isso que é importante você dar-se mais para Deus nesse momento. Servir a Deus evangelizando e ganhando almas. Não ser um obreiro somente no uniforme que se veste. Nós vamos terminando o programa e sempre colocamos nos últimos programas, nos programas anteriores, colocamos esta imagem. A imagem do lobo vestido de ovelha. E, Cris, as pessoas não fazem ideia do número de comentários que chega a nós no Facebook dos Obreiros e também no e-mail obreiros@iurd.pt. Nós temos comentários. Vamos ler então os comentários. É o hipócrita que está dentro da igreja, mostrando ser uma coisa, quando no fundo e na realidade é uma outra coisa. Dentro das igrejas está cheio de gente assim. Pedro Barbosa, é a opinião do Pedro, dizendo que nessa imagem ele vê o hipócrita. Nós temos mais um comentário, vamos ler agora. Aqui está o retrato real da falsidade, mas vejo muitos assim à minha volta. Principalmente aqueles que eu sempre pensei que eram convertidos e agora sei que não são. Fátima Pires. Se você também quer dar uma opinião sobre essa imagem, escreva o seu e-mail, obreiros@iurd.pt. Nós temos mais um comentário, mais um da Isabel Azevedo. Ela diz assim: a pessoa que é assim, tal e qual mostra essa imagem, consegue enganar por um tempo, mas logo descobre-se o engano. Aconteceu comigo. Antes de me enganarem, descobri tudo. Isabel Azevedo. Então, ela acabou descobrindo que a ovelha não tinha nada de ovelha, era um autêntico lobo. Se você quer comentar sobre essa imagem, escreva-nos um e-mail, obreiros@iurd.pt, ou vá à página do Facebook Obreiros em Foco Europa, também deixe o seu comentário. Chegamos ao final do nosso programa, Cris. É isso, Rogério. Chegamos ao fim do nosso programa. Um abraço para ti e um abraço para os nossos amigos e companheiros de guerra, obreiros e obreiras. Até o próximo programa Obreiros em Foco. Até lá.